Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 32. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais. Caderno, caneta, lápis, marcador de texto, tudo o que for necessário para que vocês façam suas anotações. Isso vai ajudá-los a responder as atividades e também a trabalhar essa questão de fixação do conteúdo. Esse exercício de vocês escreverem, isso ajuda a fixar melhor o conteúdo. Então, não deixem de ter esses materiais em mãos, porque eles fazem parte, sim, da aula, ok? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a integração regional na América do Sul, como os países sul-americanos, eles têm uma integração, eles geram integração. Qual é o nosso objetivo? É compreender os mecanismos de integração regional na América do Sul. Então, desde a década de 60, diversos acordos de integração, eles vêm sendo realizados dentro da região da América Latina. Lembrando que o continente americano ele é dividido, subdividido em dois, a parte sul-americana da América Latina e a anglo-saxã. Então, a América Latina são aqueles países de língua latina, português, espanhol, que também tem uma economia bem parecida. Então, merecem destaque para essa região ali o Mercado Comum do Sul, o Mercado Centro-Americano, o Mercado Comum Centro-Americano de 1960, o Pacto Andino de 1969, a Comunidade do Caribe do ano de 1973, a Associação Latino-Americana de Integração, ou ALADI, também que é a sua sigla, de 1980. Medidas para se promover ações conjuntas entre os países, esses países sul-americanos, com o intuito de fortalecer a sua economia e, de forma indireta, acaba vindo por consequência, gerar benefícios sociais e políticos para essas regiões, além da promoção de um intercâmbio cultural, essa troca de experiências, de cultura, não são recentes. Então, esses fatores, essa tentativa de promoção de integração, unindo, não só questões econômicas, mas todos esses outros pontos, não são recentes. Entretanto, nunca se conseguiu estabelecer uma política de integração completa entre os países latino-americanos, Por quê? A gente vai entendendo ao longo da nossa aula, mas principalmente por questões, os países eles são diferentes, eles estão em fases econômicas, diferentes, tem essas questões políticas também diferentes, então tudo isso nunca auxiliou nessa promoção, nessa integração completa entre todos os países latino-americanos. Em março de 1991, com o Tratado de Assunção, assinado então por Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, foi criado então o principal bloco econômico, principal mecanismo de integração sul-americano, que ainda está em atuação, que é o Mercosul, o Mercado Comum do Sul. Então, no ano de 91, a partir desse tratado, entre esses países, o principal bloco econômico, o principal meio de integração foi criado, que seria o Mercosul. Então, um dos primeiros pontos, que é a Associação Latino-Americana de Integração, A gente vai ver, então, associação por associação, Alguns são blocos econômicos, alguns não. Então, a gente vai entender alguns deles dentro dessa aula. Então, a ALADI ela foi criada em 1980, com o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento econômico e social também, por meio do estabelecimento de um mercado comum no continente latino-americano. Então, leva em conta principalmente aspectos econômicos. Todas essas associações e blocos levam principalmente em consideração a questão econômica, porque a partir da economia, de ganhos econômicos, você consegue investir em outras áreas. Então, tudo vem a partir da economia. Atualmente, os membros da ALADI são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Desde 2011, a Nicarágua tem realizado esforços para que ela possa se tornar, então, um país membro. Porém, a ALADI ela não tem
uma atuação tão forte, né, quanto, por exemplo, o Mercosul, que a gente vai ver. Então, é um bloco que tenta essa integração, mas por aqueles fatores que a gente já comentou, questões econômicas, né, todos esses países têm economias diferentes, estão em estágios econômicos muito diferentes uns dos outros, né. Em relação à política, também tem alguns países aqui que têm políticas totalmente diferentes de outros, né, seguem preceitos políticos ali que não são bem vistos, né, por outros ou pelo mundo todo. Então, essas diferenciações impedem uma integração efetiva e maior. A proposta da LADI é permitir que as trocas comerciais elas sejam mais flexíveis, ou seja, elas sejam mais fáceis de acontecer, considerando, né, os diferentes níveis de desenvolvimento de cada um dos países que fazem parte, né, que a gente chama de país membro. Para isso, são adotados alguns instrumentos. Por exemplo, tarifas regionais preferenciais. Então, dentre esses países que fazem parte do bloco, existem tarifas específicas para que essas transações comerciais aconteçam. A gente tem acordos de alcance regional, então, os países fazendo acordo entre si, ou todos eles, né, tem algum produto que é em comum, a gente vai fazer um acordo, então, de comercialização desse produto. Então, esses acordos, né, de alcance regional. Acordos de alcance parcial, então, né, fica mais limitado entre um país e outro. Estabelecimento também de relações bilaterais, né? Então, tudo isso faz parte dos objetivos da LADI, né, principalmente com relação à economia, como a gente pode ver. Os acordos, eles podem abranger matérias como a desgravação tarifária, né, uma diminuição tarifária, com a promoção do comércio também, complementação econômica, então, um país ajudando o outro. O Brasil produz um produto X e o México produz um produto Y, então a gente vai fazer essa troca com o TC de uma maneira mais facilitada. Comércio agropecuário, cooperação financeira, cooperação tributária também, aduaneira, que é você tirar, né, muitas tarifas ou até a extinção de tarifas dentro dessas trocas comerciais, né, uma questão sanitária ali, preservação do meio ambiente, uma cooperação científica. Esse é um ponto bem interessante, né, um país, ele está desenvolvendo uma pesquisa e ele precisa de incentivo a essa pesquisa, ou os dois estão, né, paralelamente desenvolvendo alguma coisa, então eles trocam informações sobre essa pesquisa. Isso é uma coisa boa, porque não só para essa comunidade ali, mas para o mundo como um geral. Cooperação tecnológica também, isso também é bem importante. Promoção do turismo, né? A partir do turismo a economia ela pode girar. O turismo é muito bom para os pequenos, né, comerciantes, os pequenos empreendedores, normas técnicas, dentre outros. Então, tudo isso faz parte, né, desses acordos, dessas trocas que esse bloco ele se propõe. Então, aqui a gente tem os países que fazem parte da LADI, são 40 anos, né, de LADI, no ano passado fez 40 anos desse bloco, e esses aqui são todos, né, como a gente viu, os países membros da LADI. Depois a gente tem a comunidade andina, que é o nosso segundo bloco ali. Anteriormente ela foi denominada de Pacto Andino, e hoje, né, é Comunidade Andina. Ela foi criada no ano de 1969 e atualmente ela tem 4 países membros, que são Peru, Bolívia, Equador e Colômbia, né? Países andinos, que são próximos ali aos Andes, por isso o nome também Comunidade Andina. Entre os principais objetivos, né, se destaca então o desenvolvimento equilibrado dos países membros, então, mais uma vez, eles auxiliando um ao outro nesse desenvolvimento, nessa busca, né, econômica, social, política, mediante integração e cooperação econômica e social. Para isso, essa comunidade ela tem o objetivo de promover um mercado comum, então, essa troca comercial, esse mercado comum, o crescimento do emprego, então, a partir do momento que você tem, né, esse mercado se desenvolvendo, né, essa ajuda ali, às vezes, de uma empresa, né, ajudando outra, os países se auxiliando ali na implementação de uma empresa, ou implementando, colocando mais investimento em um determinado setor, logo, né, a taxa de emprego vai crescer. Também a diminuição da vulnerabilidade externa, né, da economia, e vulnerabilidade social também.
Então, isso já se configura quanto aos outros países, né? Então, esses países se ajudarem quanto ao seu mercado externo, né? Essa vulnerabilidade econômica exterior. Fortalecimento regional e melhoria na qualidade de vida da população. Então, a comunidade andina se propõe, né, a fazer esses tópicos aí. Então, aqui são os países onde ela se localiza. Elas são todos os países, né, que pegam aqui os Andes. Aqui já está o Oceano Pacífico. Aqui está os Andes e o Oceano Pacífico. O próximo, então, é a Organização dos Estados Americanos. Foi fundada, né, essa organização em 1948. A OEA, né, que é a sua sigla, a Organização dos Estados Americanos, é uma das instituições regionais mais antigas do mundo. Então, quando a gente fala, né, de países se organizando para formar um bloco de cooperação, um bloco econômico, né, um pacto de cooperação, algo nesse sentido, a OEA é uma das mais antigas em atuação. Hoje, ela tem 35 estados, né, da América independentes e se tornou uma importante fórum governamental político, jurídico e social, cujo objetivo é aprofundar a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento do continente. Então, aqui a gente leva mais em conta questões sociais, né? Os direitos humanos, né? Segurança, o desenvolvimento do continente, então, questões mais relativas à população em si, né? O desenvolvimento da população como um todo. Para isso, a organização ela conta com algumas ferramentas, né? Por exemplo, o diálogo político entre países que enfrentam conflito, né? Tem 2 países, né, dessa região que eles não estão conseguindo ali se conversar, estão com algum problema ali, né, em relação à política ali, algum atrito. Então, essa organização, a OEA, ela pode vir para intermediar esse diálogo, cooperação, né, entre todos os países, um apoio jurídico, então presta um serviço jurídico aos países, né, mecanismos de acompanhamento, né, como combate às drogas, né, ilegais, corrupção, violência doméstica. Então, aqui a gente pode ver que não é só uma questão econômica, né? A questão econômica ela é deixada até um pouco de lado, é mais essa questão social, esse desenvolvimento social que essa organização ela busca. Diálogo entre os países, né, em relação a conflitos, problemas sociais, problemas ambientais, né? E para que ocorra, então, esse diálogo, essa melhoria da qualidade de vida da população em geral, essa organização, ela atua, né, como intermediadora ali. Então, aqui são todos os países que fazem parte, né? Então, depois vocês podem dar uma olhadinha bem certinho no mapa, que tem o nome de todos, e o Brasil faz parte também da OEA. Depois, nós vamos ter a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que é a OEI, que é um organismo internacional. Ele está integrado por países dos continentes latino-americano, africano e europeu. Então, já ultrapassa, né, as fronteiras latino-americanas aqui. Ele pega, então, alguns países de fora, ali, de outros continentes. Ele tem um caráter governamental e o seu objetivo é promover a cooperação nos campos da educação, ciência, tecnologia, cultura. E a partir desses campos, né, da melhoria desses setores aí, alcançar então um desenvolvimento integral, né, alcançar uma democracia, a integração regional. Então, a partir, né, da educação, a partir da ciência, da tecnologia, né, para que esses fatores, para que esses pontos, eles possam mudar o ambiente social ali e possam promover benefícios, né, para a população como um todo. Então, a OEI ela é responsável pela implementação de vários programas. Eles são financiados pelos governos dos Estados-membros, então eles criam um programa ali para que se melhore, né, esse conjunto, e os próprios Estados-membros eles investem ali as suas quantias para que esses programas sejam desenvolvidos. Então, esses programas auxiliam instituições a melhorar a qualidade da educação, ampliar o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico e também um desenvolvimento cultural. Então, é principalmente através da educação, né, que pela educação a gente consegue ter
o restante das coisas, eles querem modificar, então, a qualidade de vida, a qualidade, né, desses países que fazem parte da OEI. Então, aqui, né, os países, as bandeiras, né, dos países. Depois a gente tem a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, que é a ALBA, conhecida como ALBA. Ela já é um pouco mais recente, foi criada em 2004, a partir de um acordo entre Cuba e Venezuela, né, para que se promovesse a integração e a união da América Latina. Atualmente, a Bolívia também faz parte, Nicarágua, Equador, né, e ilhas caribenhas, como a Dominica, Santa Lúcia, São Vicente, Grandinas, Antigua e Barbuda. Então, são ali principalmente as regiões da América Central, né? Uma equipe multinacional que representa esses países procura promover, né, uma integração dentro do continente americano com um caráter político, cultural e ideológico, contrapondo-se às organizações que buscam apenas a união econômica entre os países membros. Como os países fundadores eles têm uma ideologia política bem diferente, né, dos demais da América Latina, é por isso que, né, principalmente essa questão ideológica ela entra em pauta aqui. Então, a ALBA aqui, o símbolo, né, dessa união, dessa aliança. E depois a gente tem o Mercosul, que, como a gente já viu ali no começo, é o principal e o maior bloco, né, de integração da América Latina. Então, o objetivo principal do Mercosul é estimular o aumento das trocas econômicas entre os seus países membros, além de atuar, né, em bloco no comércio com outros países e regiões. Então, como uma unidade, eles atuam, né, nessa questão comercial. Então, o Mercosul vai negociar com outro bloco comercial, o Mercosul vai negociar com outro país. Então, juntos, né, eles fazem essas trocas. Pelo tamanho das suas economias, né, são as principais economias, né, do continente sul-americano. Então, pelo tamanho das suas economias, pelo volume de trocas comerciais, né, que esses países membros realizam entre si, Brasil e Argentina lideram o bloco. O comércio entre os países membros tem aumentado constantemente depois, né, da criação desse bloco. Então, conseguiu se estreitar essas relações econômicas a partir da criação desse bloco, o que foi estimulado, né, pela redução das tarifas alfandegárias. Então, quando você corta algum tipo de tarifa, o comércio é facilitado. É só ver quando a gente compra alguma coisa pela internet, a gente não procura o frete grátis, né, que essa entrega seja feita de graça, é mais ou menos isso que a gente pode falar sobre as tarifas. Fazer essa negociação com o frete grátis, né, sem alguma tarifa ali no meio que a gente precise pagar a mais. Então, essa diminuição até extinção de tarifas, ela auxilia essas trocas comerciais. Hoje, o Mercosul ele abrange as principais economias, né, dentro do continente sul-americano e é constituído o principal bloco, né, dessa porção do continente. Além da integração econômica, né, que envolve não apenas produtos, mas também matéria-prima, energia, busca-se maior integração política e cultural. Então, como a gente já comentou, a partir da economia, se a economia vai bem, você consegue ter um maior investimento nas demais áreas, né? Porque quando você tem dinheiro, quando você tem condições de investir, as demais coisas elas funcionam. Movimentos sociais do Brasil e de outros países, né, da América do Sul, apresentam há anos diferentes críticas acerca do modelo de desenvolvimento do Mercosul. Segundo, né, essas críticas feitas a esse bloco, as principais questões estão, né, na integração baseada exclusivamente em relações comerciais, sem atendimento a questões trabalhistas, uma vez que não há uma legislação trabalhista comum no bloco como um todo. Como eles fazem essas trocas comerciais, né, como existe principalmente essa questão, né, econômica envolvida, existem alguns grupos que temem por essas questões trabalhistas, né? Como dentro do continente sul-americano, dentro do Mercosul, você consegue, por exemplo, viajar sem um passaporte, né? A gente consegue ir de um país para outro somente com um documento de identidade.
Então, né, uma pessoa que se desloca para trabalhar de um local para outro, às vezes, né, não é, ela chega lá com uma proposta e não é bem aquilo. Então, essa preocupação para que o bloco se preocupe com esse tipo de questão também, e não apenas só em gerar renda. Uma legislação trabalhista em comum colocaria, então, todos em pé de igualdade, né? Então, se você quisesse sair do Brasil para trabalhar na Argentina, as condições elas seriam as mesmas, né? Salvo, né, a questão do valor da moeda, etc. Mas, enfim, questões trabalhistas, né, essa é mais a preocupação. Então, aqui, o Mercosul, né, os países membros, ó, em azul estão os fundadores, em amarelo são os associados, que são outros que fazem, né, essas trocas também, eles participam, não com o nível de gerência, né, como tem os fundadores, mas eles participam nessas trocas, associado em processo de adesão, que é a Bolívia, e aqui a Venezuela, ele era integrado, né, até o ano de 2012, mas em 2016 ele foi suspenso por ruptura de ordem democrática. Então, pelas questões, né, políticas internas da Venezuela, ele foi desligado do Mercosul. Então, aqui, ó, o Mercosul. Ele tem o território, né, que abrange aqui, ó, essa região, né, do Mercosul, isso aqui é o Mercosul. Então, esse território, ele tem 14.869.000 quilômetros quadrados, no qual convivem diversos ecossistemas, tanto continentais quanto marítimos. Aqui a gente já entra, né, numa questão mais de ecossistema ali, então uma questão mais física, né, que possui uma das maiores reservas de biodiversidade do mundo. Depois é a quinta economia do mundo, né, o bloco como um todo. A sua população ultrapassa os 295 milhões de habitantes, com uma diversidade formidável de povos e culturas. Então, como são, né, vários países que fazem parte, logicamente, né, a gente vai ter culturas diferenciadas, então é uma grande diversidade que ocorre dentro desse bloco. Tem recursos energéticos imensos, renováveis e não renováveis. Como a gente viu, eles fazem essa troca também de recursos, né? E possui uma das mais importantes reservas, né, de água doce do planeta, que é o aquífero Guarani. Então, o Mercosul tem, né, uma importância não só econômica, mas também uma importância cultural, uma questão ambiental bem pautada, bem colocada ali. Estatísticas do comércio exterior. Aqui são dados do Mercosul também, então, ó, os principais destinos dos produtos do Mercosul. Para a Ásia, então, o continente asiático, a China, né, a gente tem que colocar aqui, é o principal país, né, a principal região que faz essas trocas comerciais com o Mercosul. A China também tem acordos bilaterais com países do Mercosul. A União Europeia também é um outro bloco econômico que participa, né, nessas negociações com o Mercosul. E a América do Norte como um todo, ali, principalmente os Estados Unidos, né? Principais produtos que o Mercosul exporta ao mundo. Então, o que o mundo compra desse bloco, né, dessa integração econômica? Soja, petróleo, ferro, milho e farinha de soja. Aqui lembrando que o Brasil é um dos maiores exportadores de soja. Então, como o Brasil faz parte do Mercosul, né, então, em acordos dentro desse bloco, né, é um dos principais produtos que o próprio Brasil ele exporta. Intercâmbio comercial, então essa troca comercial em dólares, 478 milhões de dólares, né, foi o que esse bloco ele rendeu, né, em transações comerciais. Daí a gente vai ter um outro bloco também, que é a Aliança do Pacífico. Ele vem para se diferenciar um pouco, e vamos entender por quê. Em 2012 foi criada, então, a Aliança do Pacífico, bloco nos moldes do Mercosul, então ele foi inspirado no Mercosul, e é formado por México, Colômbia, Peru e Chile. Tem como objetivo se tornar um grande polo de atração de investimentos dentro da América Latina e servir de elo para uma eventual integração com países asiáticos. Por quê? Porque como ele já está, né, são países voltados ao Pacífico, ao Oceano Pacífico, a integração com países asiáticos fica mais facilitada, né?
pelo lado, né, pela posição geográfica realmente. Então, esse bloco, ele quer principalmente isso, né, quer ser um polo de atração, né, para esses países ali mais asiáticos, para que essas trocas comerciais elas possam ocorrer. Então, esse bloco, né, essa Aliança do Pacífico, é visto como a principal iniciativa ao comércio internacional dentro do continente americano. O Mercosul, ele, como a gente viu, ele faz trocas com outros países, com outros blocos, né? Mas a sua integração acontece principalmente dentro do próprio território. E a Aliança do Pacífico, ela quer essas trocas comerciais fora da América Latina, ela busca um comércio exterior. Então, o principal é essa busca desse comércio internacional dentro do continente americano com grande possibilidade de expansão. Então, ele é visto como um potencial, ele tem um potencial grande, né, essa Aliança do Pacífico. Vários países da América Central, como a Costa Rica, Panamá, eles manifestaram interesse em aderir ao bloco justamente por isso, porque os moldes desse bloco, eles se mostram bem satisfatórios, né, para essa questão comercial. O Mercosul, ele realizou acordos comerciais com a Colômbia no ano de 2018, visando justamente se aproximar da Aliança do Pacífico. O próprio Mercosul vê a Aliança do Pacífico, né, como um meio de se conquistar mercados internacionais. Então, aqui a gente tem, ó, uma comparação, ó, entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul, tá? Então, aqui, ó, o Mercosul é um mercado comum e a Aliança do Pacífico é uma área de integração regional. Países integrantes aqui, né? E depois, o que cada um prevê? Livre circulação o Mercosul. Livre circulação de mercadorias, serviços, pessoas, tarifas e políticas comerciais comuns, né, para territórios, né, para terceiros países e na Aliança do Pacífico. No futuro, então é um projeto, livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. Aqui a população, o PIB e o PIB per capita. Então aqui é um comparativo entre os dois. O Mercosul ainda, né, se mantém como o principal e o maior, porém a Aliança do Pacífico está chegando, né, com essa nova proposta de principalmente alianças com outros locais que não somente dentro da América do Sul. Então aqui depois tem um texto aqui, ó, Mercosul e Aliança do Pacífico buscam aproximação para aumentar o comércio. Podem dar uma lida, ele explica bem certinho. Essa questão do Brasil também está se posicionando, se colocando como está dentro do Mercosul, né? Estreitar essas relações até com a Aliança do Pacífico para buscar mais mercados consumidores para os nossos produtos. Então, vocês podem dar uma lida depois aqui. União de Nações Sul-Americanas, a Unasul. Ela foi criada em 2008 e ela é formada pelos países da América do Sul. Tem como objetivo construir um espaço de integração cultural, social, política e econômica entre os países participantes, né, entre os povos desses países participantes. A Unasul atua mais nos âmbitos político e social e muitas vezes resolve impasses entre outros países. Como a gente viu uma outra organização, né, que atua mais nessa questão ali de mediador, a Unasul também tem esse objetivo, com um diferencial aqui, ó. Em 2015, esse bloco ele fundou em Quito, no Equador, a Escola Sul-Americana de Defesa, a ESUD. Essa escola ela tem por objetivo formar militares e civis em temas como defesa, segurança nacional, inclusive no meio digital. Então, é uma escola de formação para pessoas, para civis como nós, e para militares, né, com o objetivo ali de defesa e segurança nacional. Então, como os países eles podem se defender, né, e até inclusive no meio digital. Então, esse é um diferencial da Unasul. Eles têm uma escola própria para criar, né, educar as pessoas, né, para que elas trabalhem, então, para os governos aprendendo como defender esse governo a segurança nacional do governo. Então, aqui, ó, a gente tem a Unasul, União das Nações Sul-Americanas. Então, dá para ver aqui todos os membros. E aqui a gente tem um comparativo também, países que são membros tanto da Unasul quanto do Mercosul, nessa cor mais escura.
membro do NASU e da comunidade andina aqui, então vocês podem dar uma olhadinha depois no mapa e fazer esse comparativo também. E é isso, então, gente, nós vimos então esses mecanismos de integração, né, ou como eles tentam ser mecanismos de integração. A gente viu que falta ainda muito para que todos se integrem, né, por questões políticas, ideológicas, diferenças, né, entre desenvolvimento econômico de um país com o outro, mas esses blocos ainda auxiliam nessas trocas, principalmente comerciais, né, a partir do momento que os países se unem em bloco, né, eles conseguem uma abrangência maior, eles conseguem uma visibilidade maior de outros locais para que essas trocas aconteçam. Então, não deixem de fazer as atividades de vocês. Espero que vocês tenham anotado tudo que foi necessário, tudo que a gente conversou, né, para que vocês possam responder as atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!